Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar como você pode criar treliças aqui no Revit, uma maneira simples e algumas coisinhas que você precisa estar atento se você quiser criar aquela peça com um determinado material, etc. Vamos lá para a prática, sem mais delongas. Então pessoal, aqui eu tenho um projetinho, de uma casa com estrutura wood frame, inclusive eu já fiz um curso sobre isso, gratuito e tal. E aqui é o seguinte, eu criei esses tipos de treliças de madeira para essa casa, porque aqui teria o apoio de um telhado. E como é que eu faço isso aqui no Revit de uma forma simples? A gente tem uma ferramenta aqui em estrutura, conhecida como, obviamente, treliça, né? Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, no nível 3, que é o nível da cobertura, e vou modelar uma treliça para vocês verem. Tá aqui, eu vou deixar até a tela dividida aqui, vou dar um WT para vocês conseguirem ver as duas telas. E aqui é o seguinte, deixa eu só tirar essas estruturas daqui, dos caibros e do telhado, para você ver a treliça aqui embaixo, certo? Tirar essa aqui também. Botar elemento. Então, pessoal, aqui está a estrutura, né? E onde é que está a treliça aqui na planta baixa? Essa daqui. Eu acredito que seja, exatamente, essa pecinha daqui, certo? Para você desenhar uma treliça é bastante simples. Você vem aqui em estrutura, vou pegar a ferramenta de treliça, e aqui vão ter algumas opções que você pode utilizar, né? Treliça com 10 painéis, que no caso aí se refere ao número de peças intercaladas que tem aqui, né? Tem a treliça plana, 6 painéis, ou seja, a plana é aquela quadradinha, né? Como vocês estão vendo aqui. Então eu vou pegar essa opção de 6 painéis e vou desenhar aqui o modelo. Vou pegar aqui de ponta a ponta, ó, para vocês verem como é que vai ficar. Você vai ver que a estrutura vai ficar diferente dessa, tá vendo? Então, o próprio Revit ele já te dá a opção de criar tipos diferentes de treliça sem você ficar aqui montando peça por peça. E em qualquer momento, por exemplo, se você quiser trocar, vou selecionar essa daqui para vocês verem. Eu posso vir aqui na opção de propriedades e trocar aqui, ó, para 12 painéis. Digamos que eu quero essa opção agora. Ele vai fazer essa troca e aqui tá bem mais peças, né? Ó, como a estrutura muda totalmente. Se eu quiser, por exemplo, aquela que eu falei no começo, de plana, né, que é aquela quadradinha, veja aí como é que ela fica. Geralmente esses aqui são utilizados naqueles telhados mais planos ou que tem pouca queda d'água. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do material, que é uma dúvida de muita gente também. Como é que eu faço para mudar isso? Vou selecionar aqui, por exemplo, essa. E aqui, ó, eu posso vir em editar tipo e vão ter várias opções aí para você alterar. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é em relação a posições de peças, né? Por exemplo, uma coisa importante aqui é a questão do ângulo que você pode variar das peças. Então, por exemplo, aqui eu vou ter os banzos superiores, que no caso são essas peças de cima. As teias verticais, que são essas peças aqui, ó, na vertical. As teias diagonais, essas daqui, e os banzos inferiores, que são essas peças horizontais daqui de baixo. Todas elas podem ser alteradas a qualquer momento. Então, por exemplo, eu quero mudar aqui o ângulo do meu banzo superior. Vou colocar aqui com 45 graus. Vou dar OK e perceba aqui como ele já alterou, tá vendo? Se caso em alguma situação você precisar fazer isso, você já sabe como fazer. Tudo bem, mas em relação ao material, como é que eu mudo? Se eu quiser, por exemplo, um material metálico, vou voltar aqui, venho em editar tipo, e aqui, ó, você pode vir nessa opção chamada tipo de frame estrutural, e vai aqui em definir o tipo de estrutura, e escolhe o material que você quer. Nesse caso aqui, o meu template, ele tem essas opções de vigas, né, que é, na verdade, o tipo de material que o Revit utiliza para poder criar treliças.
que são as vigas. Então aqui eu vou ter a maioria peças de madeira, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, aplicar, você vai ver aqui que essa viga daqui, né, da treliça, vai mudar. Olha lá, ó, como ficou mais robusta. Então vai depender dos tipos de vigas e materiais que você tem dentro do seu template. É dessa forma que você faz essa alteração. Por exemplo, eu tenho aqui uma de metal, que é básica do Revit, essa daqui, ó. Vou aplicar e veja aí como fica. Vai depender muito de você também e do template que você tem. Uma outra dúvida só em relação a treliças é que se eu, por exemplo, for aqui em estrutura, treliça, e não aparecer peça nenhuma para mim, como é que eu faço? Tipo aqui, ó, nessa situação que eu vou mostrar em outro template. Eu venho aqui em estrutura, treliça, aí vai aparecer essa mensagem: nenhuma família de treliças estruturais está carregada no projeto. Deseja carregar uma agora? Aí você vai clicar sim, e aqui vai aparecer aquela biblioteca tradicional do Revit que já vem instalada nele, e você vai selecionar a opção treliças estruturais. Tá vendo? Aqui já vai ter todas aquelas treliças que eu tinha no outro template, só que elas não estavam carregadas nesse daqui. Aí você pode selecionar a que você quer, né? Por exemplo, essa aqui de 10, vou abrir e ele vai carregar agora. Aí você pode fazer a mesma coisa para as outras. Vou colocar aqui, dar um WT, vou deixar duas telas abertas aqui, WT. Aqui já aparece ela no cantinho. Nesse caso só vai ter carregado ela, porque eu fiz apenas o download dessa. Aí eu vou criar aqui normalmente, da mesma forma como eu criei lá na nossa estrutura wood frame. Ele vai carregar e aqui tá. Deixa eu só procurar aqui no 3D, posicionar ela aqui melhor para vocês. Tá aqui a nossa estrutura. Obviamente o material você vai alterar dependendo do seu template, né? Então, por exemplo, aqui no superior, de novo, ó, vou escolher outras vigas. Eu tenho várias da Gerdau aqui nesse caso. Posso colocar uma mais fininha, né? Então, posso colocar aqui 150 por 24. Aqui, ó, já ficou mais ideal. Então, tudo isso aí é alterável. Outra coisa em relação à altura da treliça, você pode alterar aqui nessa abazinha, ó. Descendo aqui, você encontra essa opção, altura da treliça. Então eu posso, por exemplo, mudar o nível de altura dela, já que o meu telhado ele pode ter uma inclinação diferente. Então eu posso colocar aqui, para exagerar, 5.000 milímetros, que nesse caso é 5 metros. Ó, tá vendo? Ela já altera automaticamente. Então, pessoal, é dessa forma que você cria as suas treliças, que você pode fazer as suas alterações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, só dizer aí. Valeu e até a próxima.